Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor, e o texto, a versão que eu escolhi para ler, talvez não seja uma versão muito comum que os irmãos tenham em mãos, que é a versão King James, uma versão um pouco mais antiga, lá do ano de 1611, e eu quero pensar com os irmãos nesta versão, para nós trabalharmos esta mensagem. Vamos lá, Efésios capítulo 5, a partir do verso 14, a palavra do Senhor diz assim: pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Verso 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O pastor Marcos já me cobriu de oração, então estou debaixo da oração do anjo desta igreja, então não é necessário que eu faça uma outra oração. Queridos, eu quero nesta noite pensar com os irmãos sobre o tema que eu trabalhei aqui nesta mensagem, que também é proposto nesta temática desses 12 dias de clamor. Continuem sendo cheios do Espírito Santo, um ato contínuo, não pode ser momentâneo, não pode ser numa campanha, numa conferência, mas nós vamos aprender que é um ato contínuo, algo que deve ser comum dos seus filhos, como era comum na igreja apostólica na sua fundação. O mover espiritual, a ação do Espírito Santo não dependia apenas de uma campanha, de uma cruzada, mas sim no momento que os cristãos primitivos, eles se ajuntavam, eles se reuniam, havia o agrupamento e havia também o sobrenatural de Deus, coisas extraordinárias aconteciam no meio da sua igreja. O apóstolo Paulo, ele está trabalhando esta cultura de vida com a igreja de Éfeso, e ele está ali trabalhando a partir do verso 14, o como viver em comunidade, o como viver com uma vida, e ter uma vida cheia do Espírito Santo. Ele diz, pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. O verso 15, ele está entrelaçado entre o verso 14, portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. Queridos, quando nós olhamos para a igreja de Cristo, para pessoas que entram e saem de reuniões como essa e outras, e nós como pastores acabamos tendo uma aproximação, uma convivência
muito grande com as pessoas, no objetivo de pastorear, de cuidar, de amar, de integrar essa pessoa no rebanho do Senhor. E muitas vezes nos entristece de olhar e ver pessoas que estão dentro do rebanho, pessoas que estão frequentando os cultos regularmente, mas estão dormindo espiritualmente, não estão atentas, não estão acordadas para aquilo que Deus está comunicando, para aquilo que Deus está falando, despertando, orientando, exortando, consolando, apontando a direção para nós caminharmos. Nós olhamos e percebemos muitas vezes pessoas que estão vivendo no seu andar cristão e não estão andando segundo o Espírito de Deus, não estão tendo sabedoria para viver um viver cristão, estão agindo como tolos, pessoas que não estão tendo discernimento das coisas que estão acontecendo à sua volta, pessoas que estão sendo ministradas, a sua visão ela está sendo aberta diariamente, através das ministrações, das orientações, mas ela continua como aquele que dorme, como aquele que está ali em uma cama, em um sono profundo. E uma pessoa que está no sono profundo, ela está inconsciente do que está acontecendo à sua volta. Se você já teve a oportunidade de tentar despertar alguém que está diante de um sono muito profundo, você teve a experiência de chacoalhar, balançar, de tentar chamar pelo nome, dizer: olha, fulano, acorda, acorda, precisamos sair, a hora já passou. Tem muitas pessoas que é necessário nós chegarmos para ela, chacoalharmos e dizer: olha, acorda para a sua vida, acorda para aquilo que Deus tem para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, desperta, ó tu que dormes. Dá uma olhada para o teu irmão que está do teu lado, vê se ele está acordado, se ele está dormindo nesta noite. Se ele está acordado, ele vai dar um glória a Deus. Se ele está dormindo, chacoalha ele nesta noite e diga: hoje você vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Como está sendo o nosso andar cristão? Como que nós estamos andando pelas ruas de Itaquera, pelas ruas aqui da Zona Leste? Como que nós estamos andando na nossa empresa onde nós trabalhamos? Como que nós estamos andando diante da nossa família, no nosso ministério? Nós estamos andando no Espírito ou nós estamos andando na carne? Há uma lista muito grande que Paulo apontou, segundo aos crentes da Galácia, sobre aqueles que têm os frutos do Espírito e os frutos da carne, aqueles que andam no fruto do Espírito e aqueles que andam no fruto da carne, pessoas que realmente têm o Espírito de Deus e que andam na sua presença, manifesta também os seus frutos. E eu pergunto para você e para mim nesta noite: quais são os frutos que têm se manifestado em nossa vida? Será que os frutos são longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança, amor? Ou pode ser os frutos da carne, ódio, brigas, rivalidades e coisas mais terríveis apontadas pelo apóstolo? Nós precisamos discernir, irmãos, o mundo que nós estamos vivendo e que o diabo, Satanás, está trabalhando todos os dias para que as pessoas não sejam cheias do Espírito Santo. Está trabalhando para que elas andem de acordo a esse sistema pecaminoso, progressista, que está sendo pregado a esse mundo aí fora. Se nós, que somos cristãos, ouvindo o santo evangelho de Cristo, não compreender a plena vontade, nós não vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo: remindo o tempo, porque os dias
são maus. O tempo não é neutro, ele pode ser negativo se não investido no bem. Por isso devemos aproveitar ao máximo todas as oportunidades que ele nos dá. O apóstolo Paulo está dizendo que os dias que ele estava vivendo eram dias maus. O que diremos então dos dias que nós estamos vivendo? O que diremos do século 21? O que diremos desse tempo presente que estamos todos nós? Se na época do apóstolo Paulo, o aproveitamento do tempo já era um grande desafio, nos dias de hoje, esse desafio aumentou, nem sei quantas vezes mais podemos multiplicar. Vivemos um tempo onde o entretenimento tem roubado a atenção das pessoas, tem roubado os seus relacionamentos, dentre eles o principal, o seu relacionamento com Deus, o relacionamento com o Espírito. Este que foi deixado para estar conosco, para caminhar conosco, para andar todos os dias da nossa vida, para deitar conosco na nossa cama e nos levantar e irmos para o trabalho, em qualquer lugar que nós estejamos, que seja do agrado do Senhor. Mas muitas vezes nós estamos sendo roubados, nós estamos gastando o nosso precioso tempo com coisas e entretenimentos apenas, deixando de viver o melhor de Deus para nossa vida. Quantas pessoas estão perdendo horas e horas e horas e horas maratonando na Netflix, nos Prime da vida? Quantas pessoas levantam pela manhã, ao invés de abrir os seus olhos e agradecer a Deus e louvar ao Cristo, ao Espírito de Deus, eles pegam os seus celulares e gastam tempos e tempos, horas e horas. Por isso que o apóstolo vai dizer que nós devemos aproveitar o tempo que nós estamos vivendo. Gastar o nosso tempo de maneira saudável, sábia, inteligente. Gastar o nosso tempo nos relacionando com Deus, com a nossa família, com os irmãos, com a liderança da igreja. Servindo ao Senhor com alegria, aproveitando o máximo do tempo que nós temos. Porque os dias são maus. O apóstolo escreveu lá a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, meu servo, os dias são maus, são trabalhosos, são árduos, os dias são difíceis, há tempestades, há problemas, há adversidades na nossa vida, e se nós não gastarmos o nosso tempo com coisas que realmente produzirão bênçãos para a nossa vida, quando esses momentos desafiadores vierem, nós não suportaremos. Nós não suportaremos. Por isso que ele vai dizer: administre bem o seu tempo. Administre bem as 24 horas que Deus deu por dia para você. Dedique-se ao estudo. Dedique-se a fazer seus cursos. Dedique-se a buscar uma posição melhor no mercado de trabalho. Dedique-se a uma vida piedosa, de oração, de jejum, de consagração. É começo de um novo ano, um novo ciclo, uma nova estação. Pode iniciar na tua vida, a partir do teu posicionamento, e a partir da maneira como você vai administrar o seu tempo. O tempo não é neutro. Qual o proveito que nós estamos tendo do tempo que o soberano tem dado para nós? O tempo das pessoas tem sido destinado a muitas coisas. Isso muitas vezes acaba roubando o tempo que seria para um momento com Deus, de qualidade, em oração, com a sua família e com a igreja. Versículo 17: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade
do Senhor. Muitas pessoas não sabem e não conseguem entender qual o propósito de Deus para a vida dela. Uma vez uma pessoa chegou para mim na igreja, uma pessoa com muitos anos, desesperada, mas estava muito perdida naquilo que ela achava ou entendia que Deus tinha para ela. Um comportamento, como Paulo está dizendo, insensato, não tem senso, não consegue entender o plano, o projeto que ele tem para a vida dela. Querido, eu quero dizer para você que o plano que Deus tem para a tua vida é grande. Eu quero dizer para você que você ainda não está na posição que Deus quer te levar você a alcançar. Você pode dizer: pastor, eu cheguei no ano de 2023 bem, estou abençoado, paguei as minhas contas, mas eu quero dizer para você, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero dizer para você que Deus tem um ano de honra, um ano de vitória, um ano de milagres, porque a vontade de Deus é boa, é agradável. O plano de Deus para a nossa vida é muito maior do que aquele rascunho, do que aquele projeto que você consagrou. Isso é bom, é saudável. Eu quero dizer que você vai chegar muito mais longe do que você pensou, projetou para a sua vida. Por isso que nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. A vontade do Senhor para a tua vida é que você seja feliz, é que você seja próspero, é que você seja abençoado, é que você seja feliz, cheia do Espírito Santo. A vontade do Senhor é te dar um novo emprego, te dar uma nova posição, é te dar agora uma estação de dupla honra, de vitórias para a tua vida. Mas muitas pessoas se limitam, deixam de buscar aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida e se contentam apenas com aquilo que elas já têm. Isso é bom, dar graças, louvar a Deus, mas a vontade de Deus é te levar a uma posição muito maior. Eu quero perguntar nesta noite: quantos querem uma posição dobrada de Deus neste lugar? Irmão, está fraco. Quantos querem uma posição dobrada de Deus neste lugar para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho, para o teu ministério? Porque a vontade de Deus é te levar mais longe do que você imaginou. Aleluia, aleluia. Paulo continua dizendo: irmãos, não vos embriagueis com o vinho no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Paulo vai fazer um contraste entre o vinho, o excesso do vinho, e a pessoa ser cheia do Espírito de Deus. Na tradição judaica, irmãos, a embriaguez era um comportamento escandaloso. O sábio Salomão, no capítulo 23 de Provérbios, se alguém puder me ajudar, 23 de Provérbios, no verso 20, no capítulo 23, verso 20 e 21, se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo. Capítulo 23, verso 20 diz assim: não caminhe com os que se
encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida, verso 21, porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a intolerância os vestirá de trapos. Paulo está dizendo o que acontece com aqueles que se embriagam, que se excede no seu comportamento alcoólatra, se enche de álcool. E havia também, dentro da cultura romana, a embriaguez, ela também estava associada à perda de autocontrole. Tratava-se também de um comportamento comum nos banquetes noturnos da alta sociedade e nas tavernas dos pobres. Também era associada, às vezes, a certo tipo de inspiração, loucura ou possessão por um deus daquela época, da mitologia greco-romana, chamado Dionísio, o deus do vinho. Em determinados contextos, os adoradores mais ativos de Dionísio tinham a reputação de serem possuídos por ele e realizarem atos sexuais ou atos repletos de simbolismo sexual, muitas vezes para desprazer dos romanos mais conservadores. Então é muito provável que o apóstolo está escrevendo esta carta, este texto, também pela influência cultural daquela época. Pessoas que se deixavam ser tomadas pela embriaguez, pelo vinho, pelo álcool, por bebidas fortes. E dentro da cultura da época dizia que esse Deus, com D minúsculo, o Dionísio, hoje mais popularmente conhecido nos terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, como Zé Pilintra. O homem que faz, o demônio que faz, o homem ter um comportamento extremamente descontrolado, desenfreado, no seu temperamento, na sua conduta, levando, como Salomão diz, a cair, ficar todo rasgado, sujo, a cometer atrocidades e até mesmo atos terríveis sexuais. Paulo está dizendo sobre este perigo de ser tomado por tal situação que o levaria ao excesso, ao escândalo, à vergonha. Até mesmo dentro da cultura judaico-cristã, isso era algo abominável. Mas Paulo vai dizer que não era para que a igreja de Éfeso se enchesse dessa bebida, mas era para se encher do Espírito Santo. É para deixar que o Espírito Santo tomasse completamente a sua vida, a ponto de ser cheio, a ponto, segundo o salmista, como óleo que desce a cabeça de Arão, a barba, a sua orla e transborda. Eu quero dizer para você nesta noite, que o Espírito Santo está disposto a transbordar a tua vida da presença dele neste lugar. Mas para que isso aconteça, já foi dito nesta noite, eu preciso me esvaziar. Eu preciso me esvaziar de tudo aquilo que pode impedir da sua presença me encher. Tudo aquilo que pode ser um empecilho. É claro que você nunca vai ver uma pessoa alcoólatra, bêbado, cheio do Espírito Santo, falando em línguas, tendo visões, dando palavra de conhecimento, profetizando, sendo e vivendo
na alegria do Espírito, tendo este gozo realmente genuíno que o Espírito dá, o álcool produz uma falsa sensação de felicidade, de bem-estar, mas o Espírito Santo, ele vem e preenche o vazio que há no coração humano. Segundo o saudoso Billy Graham dizia nas suas mensagens, que o homem tem um vazio do tamanho da terra, do tamanho do mundo, e que esse vazio só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. E muitas pessoas estão tentando preencher, se encher de tantas coisas desse mundo, coisas corruptíveis, coisas que não trazem a plena felicidade, não nos levam ao sucesso e nem muito menos a serem bem-sucedidas na sua vida. Mas nós precisamos nesta noite deixar de lado tudo que possa nos impedir de sermos cheios do Espírito, para que Ele possa vir como Ele veio no dia de Pentecostes, como Ele veio lá no cenáculo, quando as pessoas oravam, quando as pessoas clamavam, como um ajuntamento que nós estamos aqui nesta noite. E de repente o Espírito Santo veio, porque elas tinham se esvaziado, porque elas estavam sedentas, porque elas estavam desejosas a serem cheias do Espírito Santo. Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito. E esse encher do Espírito é uma ordem de Deus para a igreja de Éfeso, para a igreja de Cristo. É um mandamento, é algo que tem que ser cultural, é algo que tem que ser pregado, é algo que tem que ser vivido, é algo que tem que ser diário, é algo que tem que ser uma experiência profunda com a nossa vida. Aleluia! É uma ordem de Deus, e o Eterno, Ele espera que nós obedeçamos. Ele espera que nós sujeitamos a sua vontade, digamos: Senhor, eu não quero sair desta terceira noite, eu não quero sair deste lugar, se o Senhor não me encher, se o Senhor não me transbordar. Infelizmente o que acontece, irmãos, é a falta de perseverança de alguns. A Bíblia nos diz que quando Cristo foi assunto nos céus, Ele disse: olha, eu vou enviar o Consolador, vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, sejais vestidos de poder do Espírito Santo. Mas aproximadamente tinha ali umas 500 pessoas naquele momento que Jesus foi assunto no monte. Aí foi passando os dias, eles começaram a buscar, alguns começaram a desanimar, alguns começaram a desistir: esse negócio do Espírito Santo não acontece. Muitas pessoas às vezes, elas desistem de buscar, e muitas vezes nós ficamos horas e horas e horas na frente de uma televisão, na frente de um computador, na frente de uma tela de celular. Mas no momento que nós falamos: irmãos, vamos orar, porque agora o Espírito Santo vai vir com poder, com fogo em nossa vida, muitas vezes nós vamos ver dentro do corpo da igreja algumas pessoas clamando: Senhor, me enche, Senhor, me toma. Outras que começam fervorosamente, mas acabam desistindo, acabam se distraindo. Irmãos, é uma ordem do Senhor sermos cheios do Espírito Santo. Aqueles que perseveraram no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo. Um certo dia, um homem chamado William Seymour, ele olhava para as Escrituras, para os textos de Atos, e ele desejava mais de Deus. Ele não queria viver uma vida superficial de cristianismo, ele queria ser profundo, ele queria viver algo realmente sobrenatural. Eu quero perguntar nesta noite: quem é que quer mais de Deus neste lugar?
Quem é que quer ter uma experiência profunda e tão forte com o Espírito Santo como nunca antes teve neste lugar? Levante a sua mão nesta noite e diga: Senhor, eu quero. Diga: Senhor, eu quero. Diga: Senhor, eu quero, eu desejo a tua presença. Oh, aleluia. Portanto, é uma experiência que devemos desfrutar constantemente, não apenas em ocasiões especiais. Eu quero dizer para você nesta noite: o Espírito desceu em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo desceu lá nas reuniões de uma casa simples de William Seymour. Irmãos, se vocês estudarem a história deste ilustre servo de Deus, as reuniões dele era tão profunda na sua casa, tão cheia do Espírito Santo, que as pessoas que passavam na calçada, elas eram arrebatadas pelo poder da sua glória. Aleluia. Querido, você vai sair desse lugar tão cheio do Espírito Santo, que quem chegar a começar a se aproximar de você, já vai conseguir sentir a glória de Deus na sua vida. O teu rosto vai parecer como o rosto de Moisés, como o rosto de Estevão. O rosto de Moisés, irmãos, era tamanha a glória, a presença de Deus sobre a vida dele, que ele tinha que colocar um lenço sobre o seu rosto, para poder se comunicar. E a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, muda todo o contexto da nossa vida, irmãos. Se você estava tendo dificuldade no teu casamento vai ficar melhor. O avivamento vai chegar na tua vida sentimental. Se você está lutando para passar num concurso público, eu quero dizer para você que o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria virá sobre ti. Irmãos, o Espírito Santo nos leva a lugares que nós nunca imaginamos chegar. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor separou aqueles de sangue azul de Israel, entre eles estavam Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Irmãos, na Babilônia estavam os homens mais inteligentes, estudiosos, conhecedores de toda a cultura, de toda a inteligência daquela época. Mas a Bíblia diz que um espírito de sabedoria veio sobre a vida de Daniel. E ele teve uma inteligência maior do que todos os caldeus. É o Espírito Santo. Eu pergunto para você: você quer ser cheio nesta noite? Ele tem sabedoria, ele tem inteligência que nenhum homem tem para te dar e para desenvolver. Ele tem poder, ele tem unção, ele tem bênçãos para a tua vida. E eu pergunto para você nesta noite: dá para deixar para amanhã, irmãos? Dá para deixar para amanhã? Dá para deixar para a semana que vem? Então vamos dizer assim: e por que não hoje? Diga: e por que não hoje? Diga mais forte então: por que não hoje? E por que não agora? E por que não agora? Aleluia. Ezequiel 47, verso 5. O varão apareceu para ele e diz: vem sobre as águas profundas. Vem sobre as águas profundas. Vem, porque eu quero controlar toda a tua vida. Vem, que eu quero te levar ao lugar que você nunca imaginou pisar ou pensar. Alguém já pensou em sair fora do país? Alguém tem um sonho de sair fora do país? Tem? Aí, irmãos, o Espírito Santo vai te levar, irmãos, a voar longe.
Pastor, como? É o Espírito Santo. Ele vai te levar, ele vai tomar o controle da tua vida. Pastor, meu sonho era ir para a Europa. Creia, o Espírito Santo vai te levar até lá. Pastor, meu sonho é fazer um tour em Israel. Creia que este ano vai haver uma unção poderosa de prosperidade de Deus na tua vida, e você vai pisar na Terra Santa. Não ponha limite na obra de Deus na tua vida. Eu quero que você se coloque de pé nesta noite. Oh Espírito Santo de Deus. Pastor Marcos, me autoriza a orar, Pastor Marcos. Oh Espírito Santo, feche os teus olhos nesta noite. Feche os teus olhos nesta noite. Comece a buscar a presença. Comece a buscar a presença de Deus nesta noite. Uma unção muito forte está vindo sobre este lugar, irmãos. Quando o povo busca pelo Espírito, irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Se você clamar, se você pregar cura, acontece cura, Gabriel. Se você pregar sobre o Espírito Santo, ele vem. Os irmãos estão pregando sobre o Espírito Santo. Os irmãos estão pregando sobre avivamento. Os irmãos estão falando sobre avivamento. Então se prepara, que uma unção poderosa de avivamento, de milagres, está vindo sobre esta igreja, sobre este ministério. Porque não hoje, porque não agora. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero convidar a você dar um passo e vir aqui à frente. Você que quer mais da presença de Deus, você que quer mais da presença de Deus, eu quero te convidar. Vem aqui à frente, eu quero orar por você nesta noite. Somente quem quer mais do Espírito Santo, quem quer mais da presença, quem quer viver realmente algo muito profundo, extraordinário na sua vida. Oh Espírito Santo de Deus. Gabriel, puxa lá um louvor para nós lá, Gabriel, em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui na frente, fecha os teus olhos, todos, fecha os olhos. Fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos e começa a clamar. Fecha os olhos e começa a buscar pela presença. Fecha os olhos e começa a dizer: eu quero mais. Eu quero mais da unção, eu quero mais do poder. Eu escolhi ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero se embriagar com coisas vãs desse mundo. Eu quero ser cheio da presença. Eu quero ser cheio do poder. Eu quero viver o pleno. Eu quero viver a plenitude de Deus na minha vida. Eu quero sair deste lugar cheio, 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 cheio. Feche teus olhos, vai adorando, vai adorando. Feche os olhos, vai adorando, vai clamando, vai clamando. Quem fala em línguas estranhas, começa a falar em línguas nesta noite. Cadê os irmãos que falam em línguas? Começa a falar, começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar nesta noite. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Vai clamando, vai clamando. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche.
Manifesta-se no meio de nós com poder e glória, Senhor. Te louvamos, te adoramos, Senhor. Vem, Espírito de Deus, sobre este lugar. Batiza com fogo e glória, Senhor. Oh, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
suas mãos nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo está entregando dons, talentos. O Espírito Santo está entregando posições de honra para esta igreja, para os filhos, para as filhas que nela servem com excelência e com amor. Se prepara, que vai ter uma grande virada na tua vida. Se prepara, porque coisas extraordinárias e sobrenaturais acontecerão por esses dias. Você vai andar, e quando você andar, você vai ver tudo aquilo que o Senhor tem projetado para a sua vida, o Senhor mostrando, o Senhor revelando, controlando totalmente a sua vida. E que isso seja uma cultura, que isso seja algo diário sobre a tua vida. Eu quero nesta noite convidar o pastor Marcos e a pastora Elisete, por favor. Vem cá, pastor. Eu quero que toda a igreja estenda as mãos para a vida deste casal. Estenda as suas mãos. Cadê os obreiros? Os obreiros que são da intercessão, se aproximem. Fiquem ladeando desses ilustres servos do Senhor, porque eles vão ser tão cheios, que como o cálice que descia sobre a barba de Arão vai transbordar na vida deles. Vai transbordar tanto e vai encher cada vaso que está nesta igreja. Começa a orar, começa a liberar uma palavra profética para a vida do pastor Marcos. Começa a liberar uma palavra profética para a pastora Elisete. Porque nesta noite, neste momento, uma unção do alto vem sobre este casal, vem sobre esta família pastoral. Muita unção, muito poder, vai transbordar, vai encher esta igreja, vai encher cada filho e filha do gozo da presença de Deus. A igreja vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Espírito Santo, com a tua glória. Enche essa casa com teu poder.